Boa noite, pessoal. Eu sou o Emerson, ele é o Augusto. e nós somos hosts do Pódio O Quê? O podcast onde você pode tudo, menos morrer de ataque cardíaco. Isso Isso aí não pode, porque o nosso convidado de hoje é ninguém menos, ninguém mais do que Dr. Walter Vosgrau, o médico mais famoso de Anápolis. Cardiocirurgião, né, doutor? Seja muito bem-vindo, é um prazer ter o senhor aqui. É uma presença, assim, ilustre pra gente, assim, que a gente não esperava chegar alcançado quando a gente começou. Mas é muito bom ter o senhor aqui. Seja muito bem-vindo, tá? Olá, Emerson, Augusto, os ouvintes do Pode o Quê? Menos morrer de ataque cardíaco. Eu sou cirurgião cardiovascular e eu poupo as pessoas, às vezes, de morrerem de ataque cardíaco. Essa é uma das funções minhas. Mas não só Graças isso, né, a doutor? Deus, né? Não só isso, o doutor agora é vice-prefeito da nossa cidade, uma responsabilidade enorme. É a terceiro maior colégio eleitoral de Goiás, acho que é o segundo maior PIB de Goiás também, né? Segundo maior PIB. Segundo maior PIB e atualmente a quinta cidade que mais cresce em Goiás. Então, assim, é o vice-prefeito de uma baita de uma cidade. E, assim, doutor, a sua trajetória é muito interessante, né? O senhor, primeiramente, não nasceu aqui em Anápolis, né? Ou Não, nasceu? eu sou paranaense, né, natural de Toledo, uma cidadezinha muito perto de Cascavel. Mas eu me criei em Foz do Iguaçu. Eu morei 14 anos em Foz do Iguaçu até ir para Curitiba fazer o segundo grau e a faculdade de medicina. Entendi. Daí o senhor já se formou lá, acho que foi em 1984, né? Formei em 84, médico, aí fui para São Paulo fazer residência médica em cirurgia cardiovascular. E quando acabei a residência, eu estava para voltar para Curitiba, tudo organizado. Aí os dois cirurgiões que trabalhavam em Curitiba e eu ia ser o terceiro cirurgião, brigaram. E aí um deles veio para Goiás, veio parar em Goiânia, me ligou, estava acabando a residência e falou: Val, tô precisando demais de uma pessoa para me ajudar. Você não quer vir para cá, não? Eu falei: uai, bora, vamos conhecer. E foi olhar no mapa onde ficava Goiânia, se era perto de Brasília. Né? Assim, eu sempre morei no sul, né? Aquela ignorância. E daí me mudei em 86, final de 86, me mudei para Goiânia e morei lá até o ano de 2000. Daí eu mudei para Anápolis, estou há 24 anos aqui na cidade de Anápolis, 25 agora. Caraca. É tempo, viu? É E eu bastante. tenho 23 anos. Caraca, é mesmo. Tem mais tempo de Anápolis do que eu. Tenho só 40 anos de formado. Esse ano eu fiz 40 anos de formado em Caramba. medicina. Caraca, é muita experiência. Viu? Doutor, o senhor passou esse tempo todo sendo só o único cirurgião cardiovascular de Anápolis, né? Antes de eu vir, tiveram 3 cirurgiões que operavam no antigo Hospital Dom Bosco. Eles que foram os primeiros cirurgiões cardiovasculares da cidade de Anápolis. Eles operaram uns 100 doentes na época. Mas como eles não moravam na cidade de Anápolis, criou um certo impasse de eles operarem os doentes, ir embora para Goiânia, e aí os doentes complicavam, tinham uma dificuldade de reabordá-los. E aí o dono do Hospital Dom Bosco resolveu encerrar o credenciamento dentro do Dom Bosco. E aí eu credenciei o serviço do Hospital Evangélico, vim para cá em 1999, fiquei um ano para credenciar o serviço. O serviço foi credenciado dia 2 de fevereiro de 2000 e eu mudei para Anápolis ali pelo dia 10 de fevereiro, porque era um combinado meu com o dono do hospital que se credenciasse o SUS, eu mudaria para Anápolis para residir aqui e tocar o serviço. E aí fiz isso por 23 anos, até o ano retrasado, quando me forçaram a sair do SUS. E tem um ano e meio, mais ou menos, que eu tô fora do SUS. Estou voltando agora, né? Como vice-prefeito, vou tentar voltar a operar os doentes do SUS, que sempre foi uma vontade muito grande minha. Sim. Aí tem uma coisa interessante, porque assim, o senhor sempre pensou desde, tipo, na adolescência ali, se tornar médico, eu imagino que deve ser um desafio muito grande, principalmente em parte de cirurgia, porque eu não me vejo jamais, mesmo que se eu tivesse Abrindo uma conhecimento. pessoa e. Cara, é uma responsabilidade tensa. Tem que ter uma vocação, né? Augusto, eu, quando jovem, queria fazer 3 coisas. Eu queria ser médico de mulher, que eu achava que eu ia ficar muito perto das mulheres, e isso era uma ilusão.
Não sei nem se eu posso falar isso no podcast, mas Cadê era a a minha do- intenção. Cadê a Tatiane? Como é Mas que é? era a minha intenção. Eu queria ser ator, Uhum. porque eu venho de uma família de atores. Eu sou da Caraca. família do Antônio Fagundes, ator de São Paulo. Meu pai era primo dele. E eu queria ser caminhoneiro. Das 3 coisas, eu consegui ser 2. Eu fui ator de uma trupe de teatro dos meus 10 aos 14 anos, em Foz do Iguaçu. Fiz pelo menos umas 6 a 7 peças teatrais. E daí fui para Curitiba, saí da trupe, né? E daí resolvi estudar e ser médico. E aí, quando eu comecei a minha faculdade, eu tive a oportunidade, do primeiro para o segundo ano, ver uma cirurgia cardíaca. É quando estava realmente começando a cirurgia cardíaca. E o dia que eu vi, eu descobri que era isso que eu queria fazer. Então, o segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano de medicina, eu acompanhei basicamente cirurgia cardíaca. Então, eu não sou médico, eu sou cirurgião cardiovascular, porque a minha vida foi me especializar nisso. Então, eu faço o que eu gosto. Eu acho que é que nem ator, quando faz o que gosta, você nunca mais trabalha, você só faz o que gosta, né? Então, é que Sim. nem ir pescar. Quem gosta, quando vai pescar, é a melhor coisa do mundo. Eu, quando estou operando, é uma das melhores coisas do mundo para mim. Isso aí é interessante. Assim, e o podcast é bom porque a gente pode ver um pouco mais da vida da pessoa. Não é só uma entrevista que você dá ali e tal. É uma forma de aproximar uma pessoa do público que acompanha ela, né? E uma coisa que eu achei interessante, que eu queria abordar no podcast, é que, assim, eu lembro da época em que o senhor se afastou das cirurgias por conta de algumas complicações em relação ao SUS, né? E aí teve até teve um burburinho muito grande na época e deu pra ver em algumas falas suas uma dor muito grande de ter que deixar aquilo por uma coisa que não era culpa sua. E aí, assim, parecia realmente que tava não só revoltado, mas triste por deixar de fazer aquilo. Eu falei, cara, ele parece que realmente gosta de estar lá e operando. E não é pelo dinheiro, porque hoje a gente vê muita gente se formando em medicina porque, não, que é uma das formações que mais paga, e bababá e tal. Eu falei, cara, ele realmente gosta da coisa toda, né? Eu realmente gosto. Medicina é uma das poucas profissões que, quando você forma, que você sai da faculdade, você já sai recebendo. Porque se você for ser médico da família hoje, em bons municípios, você trabalha 6, 7 horas por dia e tem um salário aí de 8, 10 mil reais, dependendo do município. Então é um excelente salário. É uma minoria da população que, uma vez que faça 6 anos de uma especialização, sem ser especialista, só médico, ele consegue ter um salário razoável e sustentar uma família. Isso hoje é difícil no Brasil. Então, o dinheiro da medicina é importante, mas eu faço medicina pelo dinheiro e porque eu gosto demais, Emerson. Eu tenho 4 coisas que eu gosto na minha vida. Eu gosto de Deus, eu gosto da minha família, eu gosto de pescar e gosto de cortar os outros. Essas são as 4 coisas que eu gosto. Mas E depois eu o senhor amo corta, o senhor todas elas. costura de novo, né? Só Eu pra deixar digo, eu claro. brinco com os meus pacientes, eles falam, doutor, eu tenho esse remédio. Eu falei, não fala de remédio, meu negócio é corte e costura só. É o que eu gosto. E desde pequeno, o Augusto perguntou, desde pequeno, eu que gostava de fazer curativo na família, adorava ver gente sangrando e queria ajudar a enfaixar. Eu era louco por isso. Não por isso, mas eu cortei a minha cabeça 4 vezes, eu quebrei uma vez cada braço e eu arrebentei a minha boca. Olha aqui, ó. Eu arrebentei minha boca na piscina. Então eu era especialista em hospital. Eu chegava no hospital, os médicos de Foz do Iguaçu separavam ou o gesso ou a linha de sutura. Eles sabiam que uma das duas ia ter. Já era Eu era muito Caraca, Peralta. fixo. Eu era muito Peralta. Ah, louco. Caramba. Não, e Não, e é uma linha muito tênue, né? Porque, tipo assim, de ator pra caminhoneiro pra depois se tornar cirurgião cardíaco. Pois é, por que caminhoneiro? Tipo assim, Porque diziam que o caminhoneiro tinha uma mulher em cada cidade. E eu era malandrão desde pequeno. Tanto é que eu queria ser médico de mulher e caminhoneiro para estar junto de um monte de mulher. Então, assim, eu era malandro desde pequenininho. Entendeu? Mas daí, quando eu passei pela faculdade e vi o que era ser médico de mulher, eu desisti na primeira aula. Caraca. Porque você acha que você vai atender as meninas só modelo, né? Mas não é assim.
Você atende de 12 a 70 anos de idade. Aí eu me Imagina que desencantei. consulta Aí eu me legal. desencantei. Aí, então, assim, foi Pela muito fácil. estatística, E como eu vi cirurgia cardíaca muito precoce e me encantei, aí nada mais me interessava. Eu estudava para passar na matéria, eu era um grande jogador de truco durante a faculdade e eu adorava cirurgia cardíaca. Meu tempo, assim, que eu era mais folgado, eu estava sempre vendo cirurgia cardíaca com um grupo que era o grupo que eu iria voltar depois que eu me formasse na residência. Assim, desde o segundo para o terceiro ano, eu comecei a acompanhar um cirurgião que voltou dos Estados Unidos, chegou em Curitiba, e eu fui uma das primeiras pessoas que começou a acompanhar ele, e acompanhei ele durante 5 anos. Caraca. O Pedro tinha comentado mesmo, falou assim, olha, o doutor é um jogador de truco excepcional, Eu o cara é gosto, de eu outro gosto. nível. Faz muito tempo que eu não jogo, mas eu gostava. Gostava, eu era jogador de truco na faculdade. Caramba, geralmente o pessoal que a gente conversa é muito fã de pôquer, né? Agora de truco é a primeira vez que alguém me fala, não, eu era muito fã de truco. Joguei pôquer, canastra, Brasileiro. blackjack, porque eu morava em Foz do Iguaçu. Meu pai atravessava para o Paraguai para ir no cassino do Paraguai. E como meu pai era gerente de banco em Foz do Iguaçu, eu era uma das poucas crianças que era permitido entrar, porque meu pai cuidava das contas de todo mundo que estava lá dentro. Então eles não bloqueavam. Eu e meu irmão brincávamos no caça-níquel, porque era uma coisa que eles deixavam criança brincar. Caramba. Mas Então, aí, assim, eu já jogava. jogou o joguinho do Tigre agora? Não, cara, não. Aí já não tem. Esse tempo eu não tenho. Principalmente agora na política, eu não tô tempo nem de ver o WhatsApp. Tá muito puxado. Inclusive na política, eu queria perguntar, o senhor sempre foi envolvido com medicina, né? Sempre foi cirurgião cardiovascular e agora vice-prefeito. Inclusive, teve uma conversa que foi tava o senhor, o Pedro, o João, né? E aí, você chegou até a comentar, olha, isso aqui é tudo muito novo pra mim. Não, assim, tô aqui, vou me dedicar a isso totalmente, mas é tudo muito novo. E aí eu queria perguntar pra ti, como foi que essa transição? Foi por conta da questão do SUS? Como se deu isso tudo? Emerson, eu fui candidato, as pessoas não algumas não lembram. Você, principalmente, que é muito novo, não deve saber disso, mas 2008 eu fui candidato a vereador na cidade de Anápolis. Eu tinha 8 anos de Anápolis e aí me chamaram para ser vereador. Eu sempre gostei de política. Minha vida toda eu sempre fui de partidos de direita. Eu fui do PFL, eu fui do Democrata, para você ver que eu sempre tive essa tendência da direita. E acabei indo para o MDB em 2014, mais ou menos, porque um vereador me pediu para apoiá-lo. Aí eu já tinha saído, né? Quando eu não me elegi em 2012, eu falei, vou largar esse negócio de ser candidato. E não fui mais. E aí eu entrei na executiva do MDB para ajudar a formar uma chapa. Então eu sempre estive envolvido na política. Eu nunca tive cargo político, né? Eu sempre fui mais cirurgião, mais médico do que político. E nessa legislatura, o meu nome saiu para vice, assim, num começo que começou a se falar de política e quem ia ser o vice do Márcio Correia, alguém ventilou meu nome na rádio, isso virou um rastilho de pólvora. Eu estava em Foz do Iguaçu com a minha esposa e 7 horas da manhã meu celular começou a bombar de notícias, porque no Diário da Manhã saiu que eu ia ser o vice do Márcio, sem eu saber. Daí eu liguei pro Márcio, liguei pro Zé Fernandes, uai, mas o que tá acontecendo aí em Anápolis, que eu tô aqui em Foz do Iguaçu e estão me bombardeando? Não, foi o Diário da Manhã que soltou essa notícia, não sei o quê. E assim, a única conversa que eu tive sobre serviço foi quando o Zé Fernandes se lançou candidato, foi a pré-campanha do Zé Fernandes, e o Márcio já era o candidato a prefeito, e ele me chamou e perguntou, qual é o seu partido? Eu falei, nenhum. Porque quando eu saí do MDB, eu escrevi uma carta para me tirarem do MDB, em caráter irrevogável. Eu entreguei essa carta para a executiva, que eu não queria mais estar no MDB. Aí ele falou, mas eu posso averiguar se eles tiraram você ou não? Eu falei, pode. Aí ele perguntou, eu perguntei, mas por que você quer saber? Eu falei, não, porque pode ser que lá na frente você tem que ser meu vice. Isso era abril do ano passado.
Acho que a pré-campanha do Zé foi entre março e abril. Uhum. E aí eu falei, não, eu não quero ser vice. Na época o Leandro Ribeiro era o candidato, já estava até se falando que ele ia ser o candidato. Eu falei, ó, você tem o Leandro. Depois do Leandro veio o Kim, depois do Kim veio o Pedro Paulo Canedo. E eu sempre dizendo que eu não ia ser, que eu não queria ser. E aí, quando surgiu o meu nome, eu liguei na rádio, o rádio era 105.5, me entrevistou, estava em Foz do Iguaçu, e eu falei, olha, eu não sou o candidato, o Márcio me chamou a ser candidato e eu declinei do pedido. E falei para ele que eu queria ser amigo do rei e não fazer parte da realeza, que era muito melhor. E aí, quando chegou no último dia, sem brincadeira, no domingo, a convenção era segunda-feira, eles me chamaram e disseram que eu seria o vice. Diz que não tinha mais ninguém para ser, o Kim não quis, né? Estava com alguns problemas que ele declinou de ser o vice do Márcio. E aí me falaram, não, o PSD vai indicar você, porque a indicação era do PSD, e o Kim era PSD, e eu MDB. Aí eles falaram, não, nós não temos ninguém no PSD para indicar mais, nós vamos indicar você, Walter. Eu falei, uai, se não tem outro para tirar o PT da jogada, eu entro. Foi por isso que eu entrei. Eu tava conversando com o Kim uma vez, o Kim e o Liminha. Foi no Tramaram. Na segunda vez que o Bolsonaro veio aqui, eu fiquei lá no comitê até 1h30 da manhã. E 5 horas da manhã eu tava lá de novo pra receber o homem. E aí, eu conversando com o Kim e com o Liminha, e eles falaram, cara, foi uma loucura. Porque, assim, na madrugada anterior à convenção, a gente fez uma articulação extremamente rápida, e aí o PSD indicou o Dr. Vosgrau, e foi isso. Eu falei, caraca, mas como assim? Eu pensei que vocês estavam ajeitando isso desde que porque o Leandro Ribeiro, ele saiu simplesmente uns 20 dias antes da convenção. Pois é, ele saiu um tempinho que ele antes. saiu, nem foi o Márcio que tirou, ele acabou saindo por divergências e acabou saindo. Ele assim, acho que não vale a pena tocar nesse assunto, mas né, a gente não tá aqui pra criar confusão com ninguém, mas ele se retirou. O Leandro é meu amigo, eu gosto demais do Leandro Ribeiro. E assim, se ele fosse o vice do Márcio, eu estaria apoiando o Márcio também, entendeu? Mas daí, por incompatibilidade lá dos dois, eu não entro no mérito do que aconteceu, como você mesmo falou aí, e acabou caindo no meu colo a vice-prefeitura. A verdade é essa. Eu sou mais médico do que político. Eu quero morrer médico, não quero morrer político. Eu quero morrer médico. Então eu não sei por quanto tempo eu levo a carreira política. Não sei, os 4 anos é certeza. Eu não vou largar o osso porque tá muito difícil para arrumar e eu quero entregar a Anápolis melhor do que a gente recebeu. Isso é uma vontade minha de entregar a Anápolis melhor do que a gente recebeu. Mas eu não sei se depois eu vou continuar, entendeu? Depende muito do que vai acontecer aí para frente. Mas no momento eu estou político, estou vice-prefeito, e o que eu puder fazer para ajudar o Márcio Correia a desenrolar a cidade de Anápolis, eu vou fazer o meu melhor. Bom demais. Essa coisa aí, essa questão aí da morrer médico, não morrer político e tudo mais, foi uma coisa que eu notei que era bem interessante na época da campanha. Quando surgiu o seu nome, porque assim, o Leandro Ribeiro é um cara inteligentíssimo, é um político muito bom, o cara é articulador sensacional, só que o seu nome veio numa época em que a cidade estava precisando muito de uma atenção na saúde, porque a saúde dessa cidade, infelizmente, estava, assim, vergonhosa. Eu comentei no podcast que a gente teve aqui que eu fui na UPA lá da Vila Esperança e eu vi uma mulher morrer porque ela tava gritando de dor o tempão e ninguém ia atender ela. E aí quando ela morreu, quando ela deu uma parada cardíaca, aí surgiu o médico do chão pra atender ela assim. E assim, é muito complicado porque tinha uma medicação que precisavam aplicar nela que não tinha no hospital. Porque a administração da prefeitura não tinha comprado, era alguma coisa assim. Não solicitou, né? E aí fica difícil até de você cobrar dos servidores lá do hospital, porque eles não tinham como trabalhar. Mas enfim, surgiu num momento muito interessante e o senhor não era político. Foi uma coisa que eu vi abrir muitos sorrisos durante a campanha, enquanto eu pedia voto pro Pedro Pôncio, porque quando a gente pedia, falava, Pedro Pôncio é político. A pessoa, não, bacana. O Márcio, político, deputado federal, veio ser prefeito.
Bacana. Agora, quando falava o nome do senhor, aí abriu um sorriso. Não, Dr. Walter operou minha prima em não sei que ano. Ah, ele é político? Não, eu vou votar porque... Assim, era uma pessoa que a pessoa olhava e falava, não vai entrar lá pra ficar fazendo politicagem, jogadinha, acordão e etc. Então foi um nome que eu acho que encaixou com uma luva nessas eleições. Eu acho que ajudou o Márcio. Assim, não fui eu que decidi essa eleição. Acho que foi o Márcio Correia, com toda a Sim, campanha, com toda a vontade dele. Assim, é um gestor excepcional, Márcio Correia. Eu tenho muito que aprender durante esses 4 anos com ele. Então, assim, eu ajudei. Eu acho assim, tinham 3 médicos vice. 3 médicos que eram vice por conta tanto que estava ruim a saúde. Mas eu acho que teve 3 médicos vice, Emerson e Augusto, porque em maio foi quando saiu no DM o meu nome como possível vice do Márcio Correia. Foi o primeiro nome médico que saiu como vice. O Geraldo Espíndola e o rapaz da Jamos, o vice da Elisânia, né, no o caso. vice da Arizânia, eles foram indicados antes de mim, mas depois que meu nome tinha saído e tinha dado uma repercussão na mídia, médico para serviço, a saúde tá ruim, aí eu acho que automaticamente os outros candidatos resolveram colocar um vice médico para dizer que a saúde seria resolvida, né? Mas é difícil, é difícil. O vice ajuda muito, mas é a gestão que resolve, é o Sim. prefeito que dá o norte. A gente só apoia, entendeu? Mas o norte, o que vai resolver mesmo a saúde da cidade de Anápolis, essa direção é dada pelo nosso prefeito. Eu só ajudo a conduzir o barco. O volante é dele e eu cuido da vela só. Eu acho que o Márcio, inclusive, é bom ter um vice que é cirurgião cardiovascular, porque eu acho que ele precisa de um cuidado na saúde, viu? Porque o cara, ele tá de madrugada postando vídeo, ó, tô aqui na Avenida Brasil, porque a gente tá pintando aqui as ruas, estamos fazendo isso aqui. Ele não para. Não O cara para. Não, trabalha Ele até. dorme muito pouco. Eu perguntei para ele há uma semana atrás, sentado lá, eu falei, Márcio, quantas horas você dorme? 4 ou 5. Mas não é de agora. É assim há muito tempo. Ele é um trabalhador incansável, incansável. E ele não vai precisar de mim, porque ele é atleta, né? Ele é um atleta, acho que é campeão brasileiro de karatê, ele sempre foi atleta. Então, assim, não vai precisar de mim, não nesses 4 anos. Não sei mais pra frente, mas nesses 4 anos acredito O que que não. ele correu também na campanha, ele é pro resto da Não vida. parava. Era Nossa difícil senhora. acompanhar, muito difícil. Não só pra gente. Eu já tenho uma idade maior do que a dele, então assim, não era fácil eu acompanhá-lo. Mas todo mundo reclamava, todo mundo, os vereadores, os assessores, porque o homem tem uma perna e ó. E quando ele saía pra andar na rua, fazer caminhada, menino do céu, se você não tivesse preparo físico, você não acompanhava ele. Filmmaker que ama isso. Vocês tiveram isso, vocês correram A atrás. Não, a ama. gente teve uma carreata que foi ali num bairro ali pra baixo, perto da Jaiara, eu não lembro o nome do bairro agora, mas ele teve uma hora que ele desceu do veículo e saiu andando e foi cumprimentar o povo no mercadinho. Cara, eu olhei pra cara dos filmmakers, todo mundo de cara fechada. Agora resolveu andar. Agora lascou. meu. Agora lascou. E ele sai andando e é rapidinho. Ele vai, cumprimenta aqui, cumprimenta ali, já vai indo, conversa. Nossa. É muito interessante. É um político diferente e, assim, eu falei hoje isso na rádio. Eu acho que o Márcio Correia vai ser o novo nome da política goiana, do estado de Goiás. Eu acho que ele vai fazer uma diferença tão absurda na cidade de Anápolis, que estava um caos, todo mundo sabe, né? A gente entrou lá e falou, e aí como é que tá a prefeitura? Tá um caos. Mas a gente sabia que ia encontrar isso pelo governo que estava antes. Então, assim, a gente nem tem reclamado muito das inúmeras barbaridades que nós encontramos. Por quê? A gente sabia que ia encontrar isso. A gente queria mudar isso. E o que a gente tem feito hoje é trabalhado para mostrar que a gente está tentando mudar. Não reclamando. A gente reclama de algumas coisas que não tem jeito. Você me pergunta um negócio, eu tenho que responder a verdade. Então, assim,
a gente tenta mostrar mais o que nós estamos fazendo do que os outros deixaram de fazer. Entendeu? E eu acho que essa é a grande diferença hoje quando você vai ver o Márcio falar sobre o que ele está fazendo. E ele está tentando fazer o que ele falou na campanha, que é uma coisa diferente de outros políticos. O Márcio, ele falou, eu vou abrir um hospital de porta aberta. No dia 1º de janeiro, ele estava lá no Alfredo Abrão, negociou com a OS do Alfredo Abrão e abriu. Era 4 horas da tarde, eu estava lá junto com ele no dia 1º. Acabou a nossa posse e nós fomos para lá abrir o Alfredo Abrão. Então, assim, algumas coisas que ele tem feito, vaga para creche, vaga para 100% das crianças entre 4 e 5 anos, que é a obrigação do município. Essa é a obrigação da rede municipal. Isso ele vai entregar agora, não vai ter uma criança entre 4 e 5 anos fora da escola se o pai quiser pôr na escola. Se tiver fora, é porque não procurou como ir para a escola. Entendeu? Então, a obrigação do município, o Márcio vai fazer o possível e o impossível para entregar adequadamente à população. Falando nisso, de fazer o possível e o impossível, a questão do Alfredo Abrão foi uma coisa que eu vi muita gente rir da minha cara quando eu falava, não, o Márcio, que eu fazendo campanha para ele, eu falava, não, o Márcio vai abrir. Ele, moço, não vai não, esquece, não sei o que lá e tal. Quando foi no dia 1º, tava lá. O Pedro ainda me chamou pra ir na Pedro abertura. tava lá. Tava, ele me Pedro chamou tava pra lá. ir. Eu não pude porque eu tinha um compromisso, mas eu senti uma satisfação tão grande porque eu tive que ver muita gente calar na boca. A questão dos materiais escolares, dos kits também, que foram entregues, né? Foi uma coisa que muita gente falou, não, que isso aí é conversa e tal. Ele entregou também, né? E no começo das aulas, porque Sim. assim, eu não tô dizendo que a outra gestão não entregou, mas entregou assim lá para julho, agosto. O que o Márcio quer fazer? Entregar no começo das aulas todo o material e o uniforme das crianças, para que vá todo mundo uniformizado, para que tenha seu casaquinho na hora que chegar o frio. Então, assim, ele está se esforçando para fazer a diferença. E eu tenho plena convicção de que nós dois e a gestão e os vereadores que estão apoiando assim enormemente a gestão executiva, eu tenho certeza que hoje é quase que uma voz única para a gente melhorar a cidade. O som que se escuta no legislativo e no executivo é que a gente vai melhorar a cidade. Vamos juntar esforços para que a gente possa mostrar para a cidade o tanto que dá para fazer pelo município de Anápolis com o que os pagadores de impostos pagam dentro do nosso município. É só gerir bem o dinheiro. Maravilha. E é uma cidade que arrecada Muito. 2,3 bilhões por ano. É a arrecadação de Anápolis até o ano passado. É muito dinheiro. Dava para fazer muita coisa, doutor. E até pontuando uma coisa que o senhor falou aí dos vereadores, porque, tipo assim, na campanha, o que a galera falava assim, mas se o Márcio entrar, ele vai ter muita oposição dos vereadores, né? Por ser muitos da base da Elisane, muitos outros da base do outro partido. E hoje eu vejo que ele conseguiu fazer essa articulação para que realmente tivesse essa força dos vereadores. E eu acho que isso é uma grande diferença. Porque, tipo assim, se o executivo não tiver ali com o legislativo, isso aí vai atrasar muitas coisas. E é um ponto positivo pro Márcio hoje, porque ele realmente conseguiu trazer uma grande maioria de vereadores pro lado dele. Eu acho assim, o professor Marcos, que é do PT, foi oposição ferrenha nossa, até no segundo turno, né? O PT e nós. O professor Marcos, para mim, é uma pessoa que está me surpreendendo, porque embora a gente tenha divergências na área política, de ideologia, ele tem uma ideologia de um jeito, nós temos de outro, ele é focado em ajudar Anápolis. Eu fiquei impressionado com ele. E não só com ele, outros vereadores que antes eram da base do antigo governo também estão querendo ajudar, entendeu? E isso fez o Márcio, por ser um grande articulador político, é um grande gestor e articulador político, foi deputado federal. Então, assim, ele conseguiu trazer o legislativo, não vai ser 100%, mesmo quem é da base, o próprio professor Marcos falou, eu sou oposição, naquilo que eu não concordar, eu vou votar contra. Mas o que for bom para a cidade,
ele vai estar sempre do lado da cidade. Não é do lado do Márcio, porque as pessoas confundem isso. Ah, ele está apoiando o Márcio. Não. Quem não pensa como o Márcio está apoiando a cidade, quando vota em assuntos que vão favorecer a cidade. É isso que eu penso. Eu queria perguntar, porque assim, tá tendo um mutirão de cirurgias eletivas, não tá? Como é que tá Sim. funcionando isso, doutor? Como é que vocês estão fazendo pra... O Hospital Alfredo Abrão, né, que é o hospital que opera os doentes de Anápolis, na grande maioria, né, virou como uma porta para cirurgias, foi para isso que ele foi montado. E quando a gente abriu a porta para receber a população, é direcionada para algumas situações, como parte de ortopedia, que nós não tínhamos na cidade. A criança quebra o braço, tinha que ir para Nerópolis, Uruaçu, Catalão para arrumar o braço. Entendeu? Então, assim, hoje você tem o Alfredo Abrão 24 horas um atendimento. O cara tá jogando bola, faz um entorse no pé, não tinha onde ir. Ia ter que ir para a UPA da Vila Esperança, enfrentar lá a fila, receber uma pulseirinha verde porque não tinha chance de morrer e ficar 4 horas aguardando ser atendido. Hoje ele tem o Alfredo Abrão. Você escorregou, cortou a cabeça, tem que fazer uma mini sutura, o Alfredo Abrão vai fazer. Cortou a mão com faca, vai lá no Alfredo Abrão, vai ser atendido. Então, assim, o Alfredo Abrão virou hospital cirúrgico. E nós, para dar uma celeridade, acelerar um pouco o processo dessa lista, foi aberto o Alfredo Abrão e já operou uma centena de doentes de hérnia, de vesícula. Essa semana está começando as cirurgias ginecológicas lá dentro do Alfredo Abrão e talvez, eu acho que na Santa Casa também. Então, assim, nós estamos tentando limpar aquela lista de 1.850 doentes, 1.900 doentes, que eram do município, que tinham vários tipos de cirurgia: oftálmica, ginecológica, ortopédica, cardíaca, tinha vários doentes. Então, nós estamos ajustando essa lista para que a gente possa limpar ela. As primeiras cirurgias feitas não estão sendo feitas com o dinheiro que a deputada federal Silvier mandou para a cidade. Ela mandou 5.600.000 reais para que a gente operasse essa cirurgia. Para que não ficássemos esperando, porque o Estado ainda não repassou o dinheiro efetivamente, não está na conta do município, e para a gente não ficar esperando isso, a secretária de saúde, a doutora Eliane, negociou com o Alfredo Abrão para que eles fossem operando os doentes na lista pelo contrato que nós temos com o Alfredo Abrão. Então, essa lista está sendo diminuída por um contrato do município com o Alfredo Abrão. A hora que chegar o dinheiro da Silvier, nós possivelmente vamos poder atender mais doentes do que a gente esperava. Entendeu? E eu acredito que deve estar para sair aí essa semana, no mais tardar, no comecinho da semana que vem, nós vamos estar com o dinheiro em caixa para poder acelerar o processo. Bacana. O doutor José Fernandes está até trabalhando também nas cirurgias, né? Cara, o vereador, ele tá fazendo cirurgias. Eu não sei se você ficou sabendo disso, mas ele tá fazendo, né? Ele tem uma equipe que está operando a ortopedia lá no Alfredo Abrão. Eles estão entrando para fazer as cirurgias ortopédicas lá no Alfredo Abrão. Cirurgias que não usam prótese, porque isso são muito caras, é alta complexidade. Para isso, talvez o dinheiro da Silvier nos ajude a operar um ou outro doente de prótese de quadril, de joelho, mas isso ainda vai ser discutido na Secretaria Municipal de Saúde. Entendeu? Porque às vezes uma prótese que você usa e tem o Estado para fazer isso, às vezes com o dinheiro que você vai pagar em uma prótese aí de 50, 60 mil, dá para você fazer 15 cirurgias de hérnia. Então, daí você joga a cirurgia de prótese para a complexidade do Estado e vai fazendo as cirurgias mais simples, que é da população, que é o maior volume, eu diria, para você poder diminuir essa lista e tentar zerar a lista. A ideia do Márcio é zerar a lista. Não vai ser fácil, porque da mesma forma que você vai operando, Vai chegando mais, né? a torneira de chegada está aberta. Nós estamos abrindo o ralo e fazendo as cirurgias saírem, mas a torneira está pingando no bolo, né? Então, pode ser que a gente diminua e fique com uma lista muito pequena. E tem doente que está esperando há 2 anos uma cirurgia de hérnia.
Eu liguei para um doente que ele estava na lista desde janeiro de 2023. 2023, operando uma cirurgia de hérnia umbilical e hérnia inguinal. São 2 anos esperando cirurgia. Mas, Então, doutor, isso assim, aí era porque faltava recurso, faltava médico? Era o quê? Porque, assim, é muito tempo, gente. posso Pô, responder? Má gestão. meu Deus. Porque, assim, se você entender que com a mesma estrutura que nós temos hoje no município, nós estamos conseguindo resolver o problema, por que que não era resolvido antes? Porque eles não queriam, porque eles não sabiam como fazer, porque não tinham a vontade de fazer e deixar o dinheiro em outras áreas. Por exemplo, o gestão anterior gastou 500 milhões de reais, 550 milhões de reais em um ano na saúde de Anápolis, no último ano. Ou seja, dos 2,3 bilhões de reais, uma parte disso foi para esses 500 milhões. Não é tudo porque tem verba federal, tem verba estadual, mas a grande maioria desse valor, a população não viu para onde foi. Aí você vai me perguntar, mas aonde foi parar 500 milhões? Eu só posso fazer isso aqui para você. Vai ter que se olhar aonde foi parar esse tanto de dinheiro. Eles não investiram na saúde? Muito pelo contrário. O governo anterior investiu muito na saúde, mas talvez da forma errada. Porque com menos, hoje, o Márcio está fazendo muito mais com 30 dias de gestão. Nós estamos com 30 dias, pegamos a casa assim um pouco bagunçada, como eu te falei, não vou reclamar disso, que era o que a gente esperava, mas mesmo pegando a casa um pouco bagunçada, mesmo assim, o Márcio acho que fez mais em um mês do que eles fizeram em 4 anos. Caraca. Realmente, a impressão que a gente tem é A essa. diferença é essa. E vocês vão ver em 90 dias. A gente quer entregar a cidade em 90 dias infinitamente melhor do que está. Com mais uma UPA, com um centro de especialidade. Então, assim, a gente vai tentar dar mais oportunidade para a população ser atendida. As UBSs, que são em torno de 40 e poucas UBSs, elas vão atender a população lá do bairro e vão tentar resolver o problema da população lá no bairro. 60% do que chega na UBS, ela tem que ser resolvida, ela tem que ter solução para o problema, ela tem que ter remédio lá para tratar os doentes, de uma cólica, de gripe, ela tem que ter isso lá, de uma febre, entendeu? Ela tem que ter a medicação, tratar, mandar para casa, mandar voltar no dia seguinte, ver se melhorou, tá beleza, não melhorou, vamos mais para frente, aí vai lá para o centro de especialidade, ou vai internar lá no Jorge Rajar, que deve abrir daqui uns dias. Então, assim, a gente quer dar uma saúde de qualidade. O Márcio Correia, durante a nossa gestão, o Márcio falou assim, eu tenho 3 prioridades em Anápolis. Saúde, saúde e saúde. Essas são as 3 prioridades do Márcio se ele assumisse a gestão. E eu tenho certeza que em 90 dias a população vai poder vir, vai poder entrar, relacionar no seu podcast e dizer assim, olha, realmente o que o Dr. Walter falou lá em comecinho de fevereiro é o que está acontecendo hoje. Eu espero que isso seja dito com 90 dias de gestão. É a maneira que eu vejo e pelo que a gente está programando com o Márcio Correia e com a secretária de saúde, a doutora Eliane. Show de bola. Não, e eu acho que tá todo mundo já percebendo esse movimento hoje dessa nova gestão em mudar realmente a forma como agia, porque de fato a gente tem uma arrecadação muito alta, tem uma cidade que é muito próspera, não tem como negar isso. Só que a gente não vê isso acontecendo. Tipo assim, você vai nos lugares e fala assim, cadê o dinheiro? Porque tá sendo arrecadado, mas cadê o dinheiro dessa cidade? Porque não. Aí entra a questão que ele falou, né? De investigar os contratos da prefeitura, fiscalizar. Exato. Porque, cara, eu trabalhei na prefeitura no processo, no arquivo da prefeitura. O que tinha de processo que sumia ali, doutor, que você nunca mais via, eu ficava assim, besta. O processo saía, porque algum órgão da prefeitura solicitava, o processo não voltava mais. Um processo, Desaparecia. um processo de licitação. E aí ficava
Já teve vezes da gente ter que liberar processo pro Ministério Público que eu não sei pra onde foi parar o processo. O trem era estranho. O Márcio, ele se comprometeu em auditar a maioria dos contratos antigos e tentar descobrir se tinha algum erro, se tinha algum gargalo, se faltou por falha, por má fé, ou se houve algum erro na hora de registrar, se o que foi contratado foi entregue. Isso é um problema muito sério em prefeitura. Você contrata para fazer uma determinada obra por tantos milhões. Aí, quando chega na metade da obra, os milhões acabam. Aí você tem que fazer um aditivo da obra de mais milhões para que a obra acabe. Mas se foi feito um contrato para fazer aquela obra com 10, por que gastou 15? Sabe, a inflação do Brasil não foi 50% para que o que eles fizeram no contrato ter que contratar. Então, assim, são coisas que têm que ser investigadas. Eu não estou dizendo que é ilícito, entendeu? Pode acontecer algumas catástrofes, entendeu? O cimento tá valendo a preço de café, entendeu? Eu não sei. Algumas coisas assim muito bizarras acontecerem. Mas eu acho que tem que ser investigado. Eu acho que a função do gestor é gerir direito o dinheiro do povo. E para isso você tem que ter uma Câmara de Vereadores que saiba fiscalizar, você tem que ter órgãos da prefeitura que saibam auditar o que está sendo feito, você tem que ter fiscais de obras, fiscais da saúde, para poder ir para ver se está sendo entregue à população aquilo que foi prometido. Sim. Eu, quando entrei, eu como médico do SUS, eu era contra o S. Eu era contra o S. Quando eu comecei a acompanhar o Márcio e a gente ganhou final de outubro, em novembro nós fomos visitar algumas unidades de saúde, porque a gestão queria fazer isso. Eu fiquei impressionado com o atendimento que a UES dava para a população. O problema era que o doente não chegava onde tinha que chegar, mas a partir do momento que ele era atendido dentro da unidade, eu andei com o Márcio, por exemplo, dentro da UPA pediátrica. Nós perguntamos para no mínimo mais 50 mães, mais 50 pessoas que estavam lá, se eram bem atendidas. Eu não encontrei um que falou, não, demorou para me atender, ou não tinha o remédio, ou a enfermeira me tratou mal, o médico é ruim. Não teve um que reclamou. Então, assim, eu passei a ver as OSs depois que eu estava dentro da prefeitura, com olhos diferentes, entendeu? Ela presta um bom serviço. Às vezes, você precisa fiscalizar se tudo que ela está prestando é o que está no contrato, mas o atendimento deles é efetivo. É efetivo. Sim. Doutor, eu tenho uma pergunta para fazer. Pois não. E aí muda um pouco de até o rumo da conversa. Mas aceitar. Não, quero água. Tomar uma aguinha. Pode. Aqui a gente tá tendo café. Essa jarra aqui, ela é uma bênção para derramar. Em governo Então Lula, vou deixar você café é servir. ouro, viu, gente? Pior, a gente que é gourmetizado. A gente aqui tá ostentando muito, cara, comprando café e tudo mais. O senhor disse que aceitou o convite, falou assim, ó, pra tirar o PT, pra combater o PT eu vou. Então, assim, pelo visto, o senhor é bem à direita mesmo. O senhor mesmo falou, né? Uhum. E aí, assim, o senhor pretende trazer essa pauta ideológica mais forte para o debate público ou pretende trabalhar mais de forma pragmática mesmo? Porque eu, por exemplo, eu tava escrevendo hoje, tá? Um projeto de lei para oferecer para algum vereador que aceite mudar o nome de uma escola que tem ali, ó. Acho que é lá no Paraíso. O nome da escola é Escola Municipal Paulo Freire. Eu falei, cara, isso é loucura. Eu falei, mano, isso aqui você tá batendo na minha cara e rindo. Aí eu falei, vou mudar esse nome desse trem assim, vou propor pra botar Escola Municipal Olavo de Carvalho. Tô nem aí. Vou propor. Se aceitar bem, se não aceitar, não sei, eu faço uma revolução, mas... Enquanto político, enquanto eu estava debatendo a possível entrada na prefeitura, eu sempre fui de direita.
eu sou extremamente conservador, eu sou casado na Igreja Católica, sou temente a Deus, sou a favor da polícia, acho que a polícia tem que descer o cacete em bandido, em vagabundo, em quem mata pai de família, eu acho. Essa é minha opinião como Dr. Walter, como pessoa. E enquanto eu disputava a política, eu defendi isso abaixo de ferro, porque é o que eu penso. Agora que eu sou gestor, eu tenho que pensar no todo. E Anápolis não é formada de direita. Ela é formada, pelo menos, teve 70 mil votos da esquerda, do PT. E eu tenho que pensar nessas pessoas também. Então, assim, se eu tiver na cidade 80% das escolas com o sobrenome Carvalho e tiver 20% com o sobrenome Freire, eu não vou ficar chateado. Por quê? Porque está representando uma parcela da população. Essa é a minha opinião agora como gestor, entendeu? Mas se eu tivesse fora e eu morasse no bairro em que tem a escola Freire, eu lutaria para mudar para o meu filho não estudar lá. Ou eu tiraria meu filho de lá, só pelo nome. Porque eu sou radical do ponto de vista do conservadorismo. Então, assim, eu entendo, né? Como eu disse, você tá do lado de fora, eu tô lá dentro, eu tenho que respeitar as pessoas que até deram o nome, porque provavelmente quem deu o nome foi uma parcela da população. A gente teria que fazer um plebiscito para ver se tira. É lógico que daí teria mais direita e iria tirar, mas você estaria prejudicando uma parcela grande da população. Então, assim, eu, enquanto gestor, eu tenho que olhar o todo e tenho que acatar mesmo as pautas da esquerda, se isso não for afetar a evolução da cidade. Entendeu? Por exemplo, dentro da educação, tem algumas pautas da esquerda que eu não concordo. E eu vou lutar como gestor para que elas não aconteçam. Como ensinar sexo para criança do ensino fundamental, aqueles livros que mostram que menino com menino é normal, menina com menina é normal. Não, assim, isso aí é um espectro que eu nem gosto muito de falar, porque eu sou médico, eu estudei medicina e para mim existe o homem, existe a mulher e sem esses dois você não mantém a humanidade. Você quer misturar de outras formas isso? Beleza, mas se isso virar uma rotina, o mundo acaba. Sim. O mundo acaba. Entendeu? E eu vi um candidato à presidência da República, que era cardiologista, que era o Enéas. O repórter perguntou para ele no meio de uma reportagem, mas quem disse para o senhor que a gente só pode criar se for homem com homem? Homem com mulher. Aí ele virou para ele e falou assim, aonde que você estudou, meu filho? Porque se existe outra forma, a gente não conhece. Ou tem que ter o gameta do homem e da mulher, ou você não faz, procria, não né? faz Não vida, produz, né? não produz vida. Então, assim, pode ser que no futuro, com a evolução da medicina, você consiga pegar 2 genes femininos, tirar um cromossoma X, enfiar um Y lá para virar, para poder fazer um ser. Mas eu acho difícil isso. Eu acho que é mexer com Deus, e aí eu acho que a coisa começa a ficar muito pesada. Eu acho que Deus corta isso aí antes de acontecer. Cara, eu acho que tem coisas que não são para ser nem entendidas e tem coisas que não são para ser mexidas, cara. Não vale a pena. Esse aí é um rumo muito perigoso e eu acho que daria muitos problemas. Mesmo com a evolução da medicina atualmente, gente, é uma coisa que mexeria com, sei lá, uma coisa muito, muito profunda da sociedade, da criação do ser humano. Mas, assim, eu compreendo o posicionamento do senhor, porque, assim, realmente, tem que olhar para os dois lados. É porque eu olho pelo seguinte lado. Pô, a cidade, em 2022, mais de 70% da cidade votou no Bolsonaro. Ou seja, mais de 70% da cidade é conservadora. E como que eu tenho um colégio municipal com o nome Paulo Freire e não tenho um colégio municipal com o nome da direita forte, um Olavo de Carvalho da vida, sei lá. O dia que eu tava andando de moto. Eu passei em frente a essa escola, eu quase bati. Eu fiquei assim, desnorteado. Eu falei, velho, não tem lógica. Como pode? Eu queria saber o responsável por isso aqui. Para mim, se a escola tiver o nome Paulo Freire
Mas educar as crianças com uma mentalidade de respeito aos pais, de respeito ao professor, de respeito aos mais velhos, ensinar geografia, história, matemática, português, que é o que vai dar segmento para a vida, e não querer ensinar na escola pautas ideológicas, mesmo que sejam de direita, eu não concordo. Eu acho que aluno está lá para aprender o básico, e a pauta ideológica é dada pela família. É a família que orienta o que você vai ser do ponto de vista ideológico. A escola não tem que se meter nisso. Essa é eu não sou pedagogo, eu não tenho nada. Minha mãe era professora, mas assim, eu não sou pedagogo. Mas a minha maneira de pensar, o nome da escola não é dos 10 melhores. Mas se lá dentro se ensinar o que é o conservadorismo, para mim isso não é problema. No meu entender, não é. Sim. Só pra tranquilizar vocês, tá? Apesar do barulho da chuva estar alto aqui, os microfones, eles não captam muito não captam a esse chuva. áudio, tá? Mesmo? Ai, que beleza. E a chuva tá forte lá fora, viu? Tá. Do nada, né? E até perguntar, porque a gente tem uma filosofia. A gente é que nem crente quando vai pra vigília. A gente tem início, tem horário pra iniciar, mas pra acabar a gente não tem, não. Eu tô Então, sossegado, eu tô vai me tranquilo. sentindo em casa aqui com vocês dois, viu? Bom demais, doutor. Tô me bom sentindo demais. muito bem. Agora, só voltando a um assunto que eu queria muito comentar sobre isso, porque você falou lá, por exemplo, que um dia poderia se ter uma possibilidade, por exemplo, dos cientistas, né, criarem ali uma forma de produzir vida com o mesmo gênero. Uhum. Só que eu penso assim, entra até naquela ideia do barco de Teseu, já ouviu falar dessa teoria? Não. Barco de Teseu? É quando você pega, digamos assim, você pega um barco, né? E coloca, digamos que você vai mudando a madeira, uma tábua, vai mudando de acordo com o tempo, vai mudando aquelas tábuas e tudo mais, e chega um momento que você já mudou o barco inteiro, só que ele continua em pé. Então você depois pega as madeiras antigas e constrói outro barco. Então qual que é o barco original? É o primeiro ou o segundo barco? Então o barco de Teseu, ele tem esse paradoxo, né? Uhum. Qual que é o barco original? Então, quando eu olho para manipulação genética para criação de vida, eu fico imaginando que é muito isso. Será que até quando, se a gente manipular a genética dessa forma, a gente vai descobrir que isso é original ou não? Eu sou a favor de manipular a genética para evitar doenças graves, entendeu? Tem algumas doenças cromossomiais que eles estão conseguindo inativar a parte que deixaria a pessoa com doença. Às vezes, você tem famílias que têm uma determinada doença e se você mexer no cromossoma, você pode poupar as gerações futuras daquela doença que muitas vezes ia abreviar demais a vida dos descendentes. Nessa situação, eu acho que a medicina está evoluindo. Eu acho que ela está ajudando. Eu não sei se ela está tirando a seleção natural, que é uma seleção divina, de Deus, mas ela estaria ajudando a população. Agora, você mexer na criação, Aí é problema. aí para mim é problema. Você mexer naquilo que fez a criação e você vai manipular o cromossoma, tudo bem. Agora, você mexer na criação, eu acho, no que Deus fez como síntese, que é a união do homem com a mulher, do cromossoma masculino com o cromossoma feminino, isso para mim começa a me preocupar. Eu acho que eu não vou ver isso, porque eu já estou numa idade, como eu falei aqui no início do nosso podcast, eu tenho 40 anos de formado. Eu formei com 23 anos de idade, hoje eu tenho 63 anos. Então, assim, eu não vou estar aqui para ver isso. A evolução da medicina está muito rápida, muito rápida. Tanto é que aumenta o número de especialidades. Antigamente o médico era da família, ele entendia tudo de tudo. Sim. Hoje não existe isso mais. Cada um tem sua... Hoje tem o cardiologista pediátrico, o cardiologista intervencionista, o cirurgião cardiovascular, o cirurgião cardiopediatra. Uma única especialidade. Você vê, tem o ecografista, o pessoal que faz teste de esforço, é um cardiologista que só faz exames. Então, assim,
Hoje, uma única especialidade diversificou em 6, 7 subtipos. Por quê? Porque é tão rápida a evolução que uma única pessoa não consegue acompanhar tudo isso. Então, você precisa de um cardiopediatra, ele sabe tudo de cardiopatia congênita. Você precisa de um cardiologista adulto, ele vai saber tudo de doenças do adulto. E talvez não saiba tanto. Ele sabe, mas não como o cardiopediatra que estuda isso o tempo todo. Então, assim, a medicina está crescendo numa velocidade muito grande, né? Então, assim, eu acho que nós vamos ter grandes coisas aí no futuro, grandes. Eu acho que não só a medicina, mas, por exemplo, a inteligência artificial evoluindo muito, eu acho que na medicina ela vai conseguir atuar muito bem, por exemplo, nessa ideia de conhecimento geral, né? Que ao invés de um médico ter que diagnosticar alguém ali, uma inteligência artificial vai ter um conhecimento muito mais amplo, né? Porque tem uma banco de dados muito maior do que um cérebro humano. Cara, não sei, eu não Eu troco, acho que a eu não troco um inteligência- médico não. pela inteligência. Eu Não, acho, eu acho que a que inteligência é diferente. artificial, ela vai trabalhar muito bem nisso que você está falando, para direcionar o médico aonde ele deve olhar. E aí ele faz o diagnóstico final, porque hoje em dia os exames estão substituindo isso aqui que não Deus fez isso aqui, é o tato, Uhum. é o cheiro, é a visão. E os médicos, a maioria hoje, você não é a maioria assim, mas uma boa parte. Você entra no consultório, eu tô com dor na barriga, tomografia, me traga a resposta daqui a 2 dias. Não encosta a mão, não examina, parece que tem medo de pegar a doença do paciente, não palpa. Uhum. Antigamente você aprendia a palpar, pegar, escutar, fazer punho e percussão. Hoje isso está sumindo. Isso está sumindo. O médico que encosta no doente são poucos. Contar Então- uma experiência que eu tive pra vocês. Eu fui no hospital e assim, eu senti uma dificuldade respiratória muito forte, tossindo o tempo todo e etc. E aí eu fui lá, né? Aí a médica olhou pra mim e falou assim: "Não, você deve estar com algum resfriado". Aí eu falei: "Cara, eu não tô acreditando que eu esperei 6 horas. Eu esperei 6 horas na UPA da Vila Esperança. Isso foi em 2023. Pra mulher me falar que eu tô com resfriado, por isso que eu tô com dificuldade de respirar e tô me sentindo meio, assim, o pulmão meio pesado". Eu falei assim: "Moça, assim, longe de mim querer lhe ensinar a sua profissão, você estudou muito pra chegar até aqui e tal, mas eu acredito que eu posso estar com um início de pneumonia. Será que tem como você só auscultar o meu pulmão, por gentileza?". Aí ela falou: "Tá bom". Aí auscultou, ela botou o trem aqui e tal, tal. Ela falou: "Cara, seu pulmão tá carregadíssimo. Tá muito ruim. Tá muito ruim". Aí ela me Não era só tacou um resfriado, não. me tacou um Me antibiótico equivoquei. fortíssimo. Inclusive, uma vez eu dei a bobeira de tomar esse antibiótico de manhã sem comer nada antes. Eu quase desmaiei de tão forte que o antibiótico era. Que isso? Ele bateu no meu estômago. Não sei se foi só comigo, doutor, ou se é uma reação do... Às vezes as pessoas têm uma certa alergia, mas tem antibióticos fortes mesmo que deve ser tomado sempre com a refeição. Pois é, não, o dela foi um antibiótico muito forte. Eu tinha que comer, aí eu não comi, tomei, quase desmaiei, comecei a dar tontura. Eu tava com pneumonia. E eu falei: "Cara, isso tudo resolvido com uma ausculta que ela não ia fazer". E aí É o que eu falei: tô dizendo, você vê, eu não sabia dessa história sua, mas esse hoje é muito comum isso, Emerson. Mas você Entendeu? acha que isso dá porque, tipo assim, é que nem a gente tinha falado no início do podcast, porque a galera hoje vê muito a medicina mais por uma questão financeira do que por paixão? Porque você falou, quando começou, você falou assim, não, gostava de ver corte, eu gosto de cortar. E aí, tipo assim, era sua vocação, você gostava daquilo, você entendeu que aquilo era pra você. É que nem eu falo, hoje, mesmo que eu tendo conhecimento do senhor, eu jamais abriria alguém. Eu acho que quando eu cortasse, eu falava assim, esse aqui tá morto, já era. Esse aqui não dá pra salvar mais não, Eu- já eu- era, eu deixa em brinco- paz. Augusto, eu brinco muito que eu não sei fazer arroz, por exemplo. Uhum. O podcast vai até falar assim, uai, o Dr. Valdo sabe. Não, eu não sei fazer arroz. A minha esposa faz um arroz maravilhoso. Então, assim, eu acho que cada um tem um dom na vida, Uhum. entendeu? E assim, o meu é abrir os outros. Eu nasci com essa vontade, eu nasci com esse prazer, eu gosto do que eu faço e faço isso com muito carinho. Eu atendo todo mundo como se fosse parente meu. E isso, as pessoas mesmo podem ligar aí, você vai ver
que eu trato todo mundo igual. Pode ser particular, convênio, SUS. Eu tento tratar todo mundo igual. Eu tento dar a atenção que eu dou a todos da mesma forma, porque é isso que é ser médico. Você tem que se doar. Eu ganho dinheiro com isso. E eu falo que eu ajudei o Márcio na eleição porque a gratidão do doente do SUS, ela é eterna. Porque pro doente do SUS, ele operou de graça. Ele não gastou R$1 para operar comigo. Uhum. Eu recebi do governo federal. Não é muito, mas me satisfaz. Porque eu estou fazendo o que eu gosto. Se eu ganhasse menos, eu estaria satisfeito, porque eu estou fazendo o que eu gosto. Se eu tiver agora, por serviço, e não puder operar os doentes do SUS, porque existe uma restrição de eu sendo funcionário público receber do governo federal, eu vou operar de graça. Eu vou operar de graça. Uhum. Porque o serviço do evangélico fui eu que montei, é um filho meu. É um filho meu. E me foi tirado. Que montou? O do evangélico foi em 1999 e 2000. Eu que montei o serviço, eu que credenciei o serviço. Ah, foi. O serviço é meu. O outro era do Hospital Dom Bosco. Esse serviço do evangélico eu fui chamado para montar ele. Eu achei que o senhor tinha se credenciado, né? Não, eu montei o serviço. Eu e o Hospital Evangélico, a antiga direção, eles foram atrás da papelada do hospital, eu mostrei a papelada minha, juntamos, mandamos para o Ministério da Saúde e eu credenciei o serviço. Então é minha cria. E eu peguei o serviço operando 3, 4 doentes por mês e entreguei em 23, operando em torno de 20 a 25 doentes por mês. Hoje, os 2 serviços que vêm lá de Goiânia estão operando 6, 7 doentes por mês. A minha intenção é voltar a operar os 20, se Deus quiser. Entendeu? É dar o que a gente tinha antes de eu ser tirado. Eu ouvi abrir uma muita conversa... gente, né? Abrir gente pra caramba. Eu já operei mais de 4.000 doentes aqui. O senhor já perdeu algum paciente na mesa? Vários. Nossa. Só Deus não perde. Nossa. Só Deus. Então, assim, você perde. Perder o doente na mesa é a pior das situações. É a pior, porque você tem que sair, a família tá lá fora esperando que o doente vá para UTI, você sai e infelizmente vai ter que dar uma notícia que o doente faleceu. Já perdi doente que operou, saiu da sala de cirurgia, foi para UTI, morreu na UTI. Já perdi doentes que operei, foi para UTI, saiu da UTI, foi para o quarto, complicou no quarto, voltou para UTI e morreu. Então, assim, você não salva 100%. Existe uma estatística. A estatística de cirurgia cardíaca é mundial. A gente mantém essa estatística. Mesmo aqui no interiorzão do estado de Goiás, a estatística do Hospital Evangélico era muito boa, mas morria doente. Assim, quando você tem uma estatística assim, você vai fazer cirurgia de ponte safena, a mortalidade é em torno de 3%, de cada 100 que você opera, você pode perder 3. Isso é estatística, Emerson. Se você operar 100 doentes e não morrer nenhum, você não é o super cirurgião. Porque nos outros 100 vão morrer 6. Para manter a estatística de 3 por 100. Caraca. Porque a estatística, não existe argumento para estatística. Entendeu? O que vai acontecer você... A mão do cirurgião é 90% igual em todas as cirurgias. O que muda? Muda o doente, muda o pós-operatório, muda como esse doente viveu a vida dele até chegar na cirurgia, se foi tabagista crônico, se tem diabetes, se tem insuficiência renal, se tem uma doença pulmonar grave. Esses doentes têm mais chance de morrer do que aquele que é mais atleta. Não que o atleta não morra, mas é mais difícil. Ó, eu nunca morri até hoje, mesmo com o Covid-19, porque eu tenho histórico de atleta, tá? Eu corria com o Bolsonaro. Você e o Bolsonaro. Eu também, eu tive não Covid vacinei. 2 ou 3 vezes e eu passei Passou bem, né? Passei Eu não vacinei, eu não fiz nada. Meu tio, a família inteira dele pegou Covid. Ficaram enfurnados lá na casa, isolados. Aí precisava fazer compra, né? Precisava, enfim. Eu que fazia, aí eu levava lá pra eles dentro da casa deles, sem máscara, sem nada. Entrava, saía numa boa. E o povo, não, que você vai... E eu e a minha família inteira, ninguém pegou. Não, até te contar uma Meu pai, história, minha pra mãe, você meus ter irmãos. noção. Quando começou a Covid, eu peguei a Covid e eu só fiquei
sabendo, porque todo mundo da minha família, porque eu tava lá na casa do meu pai, lá em Goiânia, né? Meu pai mora em Goiânia. Aí eu fui pra lá, eu e um amigo, e a gente dormiu no sofá, tipo assim, Os dois juntos? sim. Que isso, cara? É muita intimidade pra Não, amizade. tudo bem, é. Não, beleza. Foi no sofá, não foi na Desculpe. cama, já juro. Então tá. Mas assim, aí. É porque lá não tinha outras camas. Aí a gente. E eu lembro que ele tossiu na minha Pô, cara. mano, ele Todo não tinha outro mundo. sofá, não? É real, é real. É porque não tinha. Não tinha espaço, mas aí a gente foi pra lá. A gente sempre ia nas férias. Aí a gente. Todo mundo da minha família ficou doente. Meu pai, meu irmão, porque mora meu pai, meu irmão e meu outro irmão, certo? Todos eles ficaram doentes. Aí o meu irmão foi e fez o exame lá do nariz, né? E ficou sabendo que tava com Covid. Tava todo mundo tossindo e eu lá, tipo assim, cara, não peguei. Não é possível. E eu Histórico de nunca fui atleta. fazer o teste. Mas eu não tive sintomas nenhum. Eu acredito que eu peguei por ser uma doença extremamente contagiosa, mas sintoma nenhum. Agora, toda a minha família ficou tossindo, meu pai ficou com febre, ficou mais fraco. Mas Eu é tive um louco. certo receio, porque eu sou hipertenso, diabético e hipotiroideu. Eu faço uso de insulina já tem mais de 20 anos. Então, eu tive muito medo de pegar a Covid. E eu descobri que eu estava com Covid quando eu levantei de manhã, fui fazer o café da manhã. Eu gosto demais de tomar café preto de manhã. E não senti o cheiro do café. E é uma das coisas que eu gosto muito. O cheiro do café quando você passa. Aí eu cheirei e falei, ixi, tem alguma coisa errada. Aí fui no banheiro, peguei desodorante e não senti o cheiro. Aí eu cheguei pra minha mulher e falei assim, eu acho que eu tô com Covid, porque eu não tô sentindo cheiro de nada. Aí, batata. Mas foi assim, numa das vezes eu perdi o olfato só e foi tranquilo. Mas tomei tudo aquelas drogas que o Bolsonaro mandou tomar. E a segunda vez um pouco de tosse, um sintoma de IVAS assim. Aí passei bem as duas vezes. Esses... Não, se eu te falar o que o meu pai tomou pra melhorar da Covid, você não tem noção. Não, eu É a tomei... pior bebida que um ser humano poderia beber na face da Terra. Ele fez uma Boldo. solução. Não, ele fez uma solução de vinagre, misturou alho, misturou cebola, ele misturou tanta coisa lá que assim, você beber, você não. Cara, era muito difícil beber aquilo lá. Eu Tá tomei louco. as drogas que o Bolsonaro mandou mesmo. E é interessante usar essa palavra, tomei droga, nada. ao invés de remédio, porque parecia que tava tendo um tráfico mesmo. Porque assim, pra eu conseguir aquilo ali, parecia que eu tava fazendo alguma coisa errada. Coisa muito errada, É uma coisa de louco. O que E foi provado que ela era excelente, né? Agora todos os trabalhos estão mostrando que ela tem uma ação excelente para a Covid. As vacinas agora saiu numa revista americana que é proibitivo vacinar qualquer pessoa daqui para frente com as vacinas de Covid. Saiu Graças essa a Deus eu semana. não vacinei. Eu tenho uma Uma pergunta pra fazer. Eu notei uma coisa. Eu não sei se é paranoia da minha cabeça. Mas assim, teve uma galera que tomou as vacinas. E aí depois eu ouvi uma estatística, eu não sei se é verdadeira ou não. Que entre os jovens de 20 e 30 anos aumentou o nível de doenças cardíacas. Tipo assim, Morte súbita. miocardite, morte súbita. A Eu va- mesmo senti. Eu tomei só uma vacina da doença Pfizer. porque na época. Foi Pfizer? Não, foi AstraZeneca. Na AstraZeneca. época eu tava querendo ir pra Europa e lá era obrigatório, aí eu tomei uma, depois eu desisti e falei, não vale a pena. E aí, depois de um tempo, eu comecei a sentir um negócio estranho. Geralmente eu ficava, por exemplo, eu ergui o braço aqui assim e eu ficava normal. Eu passei a erguer, se minha mão ficasse muito tempo assim, eu começava a sentir formigamento na ponta dos dedos, assim. Pode muito ser a esquisito. idade também, viu? Que isso, doutor? Não para não entender esse... Cara, queria falar nada não, mas já que ele comentou, Já né, tá pô, chegando meu fim. Você quer culpar a vacina, irmão? Não, a vacina, ela matou muita gente. A Covid entrou em 2019 e eu, em agosto de 2020, eu dei uma entrevista num podcast do José Fernandes. E a gente falou sobre foi bem a época, já estava começando a discutir as cirurgias cardíacas do município. E aí, no final, ele perguntou, Walter, o que você acha da vacina de Covid? Aí eu falei assim, eu jamais vacinaria os meus netos. As crianças não devem ser vacinadas. Por quê? Porque já em agosto de 2020, os trabalhos mostravam que, por uma criança morrer
de Covid era assim, 0,016% o risco. Era menos do que uma criança pegar uma pneumonia, a chance dela morrer era maior. E quem tomava, as crianças que estavam tomando, que era mais de 5 anos de idade, elas saíam de. Eu não me lembro direito a estatística, mas era assim: de 3 crianças para cada 100 mil crianças terem Covid, terem cardite, que é uma doença que destrói a musculatura do coração, e o tratamento, na grande maioria das vezes, é transplante na criança, saiu de 3 por 100 mil para 20 por 100 mil quando Meu vacinada. Ou seja, era mais ou menos eram 8 vezes mais. Você Caraca. aumentava o risco. E cardite em criança não tem tratamento. Ele destrói o coração da criança e a criança vai ficar com insuficiência do coração por muito tempo. Então, assim, eu falei, isso virou acho que da, da gravação do Zé, foi a Mas é gravação pior do que que mais. pra adulto? Pra criança ué. Porque a criança não. O índice de uma criança morrer de Covid é desse tamanho. Era muito pequena. O adulto morria mais. A Sim. criança, por conta de hormônio, por conta de anticorpos que vieram da mãe, morria muito pouco. Entendeu? Então, assim, era um absurdo obrigar a criança a ser vacinada. Tanto é que eu disse no podcast: neto meu não vacina. Isso virou um rastilho que teve gente lá do Paraná me ligando, gente de Nossa. Brasília. Foi uma das entrevistas do Zé que mais visualizações teve. Caraca. Mas eu acho que a galera confunde muito essa ideia. Tipo assim, não é porque eu sou contra uma vacina específica, eu sou contra vacinas. Tipo Isso, a assim, gente. vacina de Covid é que não deve ser tomada, que é essa do RNA. Ela causa muito mais dano do que salva. Porque se salvasse, quem tomou a vacina não pegaria. E o Sim. que, E que teve aconteceu? As muitos. pessoas que tomaram 2, 3 vezes a vacina continuaram pegando Covid. Não teve eficácia Não nenhuma. teve eficácia nenhuma. Dizer assim, não, tinha eficácia. Nenhuma. Nenhuma. Eu sou capaz até do Supremo mandar me prender pelo podcast. Não, e Você, é mas tudo engraçado bem. que quando você falava isso pra galera, mas, tipo, cadê a eficácia? Você pega de novo, aí eles falam, não, mas é porque pega mais leve. Pega não. Meu, Ah, gente, eu conheço um rapaz que vacinou 6 vezes e ele morria de medo de pegar. Eu falei, cara, que você vacinou pra quê? Mas, 6 assim, vezes? Eu enfim, gosto de tomar agulhada, viu? doutor, eu queria te agradecer pela presença. Eu sei que o senhor tem um compromisso daqui a poucos minutos, né? Então, a gente não vai mais tomar seu tempo. Foi muito bom ter o senhor aqui. Foi uma conversa muito agradável, muito boa. É, queremos que o senhor volte mais vezes. Daqui 90 dias, Sim. quem sabe, para a gente falar, ó, o feedback é aquele mesmo que o senhor falou, hein? Mas é isso, eu desejo Provável. que Deus abençoe muito a sua jornada, a jornada do Márcio, porque a gente sabe que vocês pegaram a prefeitura numa situação muito complicada. E assim, tem dias que a gente tá uma máquina de trabalhar, né? Mas tem dias que a gente acorda meio cansado, então que Deus renove todos os dias as forças de vocês, que Ele abençoe vocês com sabedoria, com estratégia, com esperteza para resolver as situações que aparecem, porque a gente sabe que aparecem situações muito complicadas. E é isso. Muito obrigado pela presença. Vitor, E né? eu deixo minha gratidão aqui por você ter vindo aqui. Realmente foi um papo muito incrível. Eu sempre acho bacana esses papos que a gente foge do que a gente tem conhecimento, principalmente na área de medicina, que eu tenho zero conhecimento. Então, aprendi demais aqui. Então, gratidão por ter vindo aqui. Emerson Augusto, eu aqui tenho a agradecer a vocês. Me senti em casa. Obrigado pelo café, pela água, pelo Gourmet, salgadinho, tá? pelo carinho que vocês dedicaram a mim aqui. E não vou esperar 90 dias, não, Emerson. São 60, porque 30 já passaram. Então, final de março, você pode marcar. Eu faço questão de vir aqui. E o Márcio, provavelmente aos 90 dias, vai fazer um comunicado à população das coisas que foram feitas, do que deu certo, do que não deu ainda. E aí eu volto aqui e a gente discute em cima disso, quais são as próximas medidas que a gente pretende tomar, né? Porque o governo vai continuar depois de 90 dias, não acaba em março, né? Sim. Então, assim, tem algumas propostas nossas que são um pouco mais longas,
mas a gente vai tentar melhorar em muito a saúde, a educação, a mobilidade das pessoas, a defesa civil dos alagamentos, a gente está indo atrás disso. O policiamento, o Márcio já deu mostras aí, já chamou a PM, já começou, refez o contrato com eles, da hora extra deles. Então, assim, a gente quer acertar. Talvez a gente erre em algumas coisas. A gente não é perfeito, né? Mas mesmo que a gente erre, a gente vai tentar consertar. E eu agradeço demais. Me senti em casa, me senti assim, suave conversando com vocês. Muito doutor. obrigado aos ouvintes de vocês, a quem vai assistir o nosso podcast. E quando precisarem de mim, é só ligar e eu volto aqui tomar o café gourmet, comer um salgadinho. Entendeu? Muitíssimo obrigado aos dois. E é isso. Só pra finalizar, a gente sempre faz essa pergunta pro convidado. Aqui você está no Pode o Quê? O podcast que você pode tudo, menos o quê? Menos morrer de ataque do coração. Tá bem. De infartar. E é isso. É isso, pessoal. Valeu. Tamo junto. Um abraço. Boa noite pra vocês. Até mais.